aquele que não se dobraram diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Diga! Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas, os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama de um dia que não por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Muito bem, estamos aí ouvindo então este louvor, o fogo consumidor, dizendo então que existe os profetas e deve existir que não se dobraram diante outros deuses. Nós vivemos sem dúvida nenhuma em meio a muitos deuses, e estes deuses são criados pelos homens e alimentados pelos homens. E nós vemos os frutos disso. Nós convivemos, portanto, em meio a muitos deuses das criações da imaginação das pessoas. Sempre foi assim. As tribos mais remotas dos tempos mais antigos criaram também seus deuses. E até hoje continua sendo assim. Temos conhecimento da ciência e conhecimento religioso, mas os deuses têm resistido a tudo isso. Têm permanecido os deuses, apesar de termos assim acumulado experiências e conhecimento, mas os deuses, eles se mantêm. Os deuses se mantêm intocáveis. E foram estes deuses, na verdade, que não suportaram o Deus verdadeiro, não suportaram o Deus de Jesus Cristo e o próprio Cristo Jesus não suportaram. Veja que já desde o Antigo Testamento se diz que Ele é o Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, porque nós vivemos num mundo cheio de senhores e cheio de deuses. Então, com certeza, ele foi confundido como sendo mais um, inclusive, pequeno. Um Deus pequeno, abusado, ousado. Quem era ele para enfrentar os grandes deuses daquele tempo? Quem ele achava que era? Então, veja que a fúria dos deuses desse mundo, desta terra, foi tão grande que eles, então, tramaram, planejaram e executaram uma das piores mortes que podia haver. Primeiro, tentaram matá-lo moralmente, falando mal, zombando,
ironizando, desprezando, de muitos modos, de muitas formas. E, por fim, então, eliminaram ele da forma mais cruel e terrível. E não pensa que essa história mudou e que hoje eles estão aceitando ele. Não aceito, não. Eles não aceitam o Nazareno, eles não aceitam o Jesus da manjedoura, eles não aceitam o Jesus do Gólgota, eles não aceitam esse Jesus. Eles aceitam o Jesus que está no colo de Maria, rainha 3 vezes admirável, com o filho rei no colo. Aquela madame, aí eles aceitam. Então, eles transformaram este Deus num Deus semelhante a eles. Aí, pronto, ficou do gosto e do agrado de todos. Os que não acreditam nesse Deus que está no colo dessa mãe deusa, então eles criaram este Jesus que então agora ele abençoa todo tipo de sonho, de vontade, de desejo que os deuses desse mundo querem. Os deuses desse mundo querem e esse Deus então está a serviço deles. Então veja que eles domesticaram esse Deus rebelde que estava em Cristo Jesus. Ele era muito rebelde, ele era alguém assim indesejável, intragável, persona não grata. Mas agora, então eles amansaram, como já foi dito várias vezes, já falei sobre isso, eles arrancaram os dentes do leão, eles arrancaram os dentes e as unhas deste urso, outro animal forte, mas eles deixaram ele, que nem como antigamente faziam os donos de circo, para usar essas feras no circo, eles tiravam os dentes, tiravam as unhas, eles faziam essa violência para não ter perigo nenhum. Pelo menos boa parte desse pessoal do circo faziam isso. Parece que hoje está proibido, então, a apresentação com animais selvagens, né? Pelo que eu sei, não sei. Bem, mas aí, então veja, o que nós temos que entender é que nós fomos chamados, eu creio nisso, esta é a minha fé, nós fomos chamados por este Cristo Jesus da manjedoura, este Cristo Jesus que andou, então, no meio dos pobres, dos fracos, dos humildes, dos leprosos, dos doentes, de modo geral, e que foi identificado, inclusive, com os beberrão, com os comilão, com as prostitutas, com os homossexuais, com certeza, porque tanto naquele tempo quanto nos tempos de hoje, todo que andar com esse tipo de gente é mal visto e não cai bem na sociedade. Ele não é recomendável, andar com pessoas assim, não é, com certeza. Então, a sociedade, as pessoas de bem exigem uma postura, exigem companhias nobres, de homens nobres, bem vestidos e de posição social elevada, com toda certeza. Isso dá status e dá autoridade e dá reconhecimento. Mas andar com essas pessoas, então, que são analfabetas, semi-analfabetas, de modo geral, trabalhadores humildes, pessoas de baixa renda, pessoas que moram em lugares de difícil acesso por conta de ruas desburacadas, bairros perigosos e tudo mais, estas pessoas não são bem vistas. Eu lembro que uma vez tinha uma pessoa muito chegada à minha família, que nós éramos e somos paupérrimos, éramos paupérrimos, moravam numa casa muito, era um casebrezinho, né? E ela então, na juventude, né, era uma moça relativamente bonita e se vestia meio de acordo com todas as forças que reunia para conseguir isso. E aí, lá pelas tantas, ela conheceu um rapaz se engraçou nela, só que quando ela descobriu que esse rapaz era engenheiro, até hoje eu acho que ele não sabe o que aconteceu, porque ela sumiu
pior que a Cinderela, né? Não deixou nem o sapatinho de vidro. Ela desapareceu quando ele disse assim para ela. Ela pensou, como que ele vai na minha casa? Morreu de vergonha só de pensar. Então, então veja como que é a situação de quem mora em periferia, de quem mora em lugar assim mal visto e também um lugar, na verdade, muitas vezes inóspito, né? Porque não tem luz, não tem esgoto, não tem. É uma precariedade total. Com certeza, as próprias pessoas que moram ali se sentem discriminadas e elas mesmas se discriminam por conta disso. E, no entanto, foi essas pessoas que Cristo Jesus escolheu para andar entre elas e para ser um deles. Se solidarizou com estes e conviveu com estes, para aumentar com certeza a fúria das elites, dos ricos, dos nobres daquele tempo, que então, como disse antes, não suportaram essa ideia de que ele era o Filho de Deus. Não. Até que enquanto criticou eles, houve toda aquela discussão que chamaram ele de endemoniado e ele chamou eles de filhos do diabo, estava relativamente tranquilo, mas quando ele disse que ele era filho de Deus, aí o caldo entornou de vez, né? Aí não teve jeito, né? Aí eles não precisam mais de testemunho nenhum, chega, basta, blasfemou, isso é algo gravíssimo, é réu de morte. Não precisou mais nenhum testemunho, nenhum mais argumento superava este, bastou, com toda certeza. Bem, mas esse Cristo, então, que nós estamos falando, é o Cristo do Evangelho. Eu creio que a maioria já ouviu falar, né? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas também identifica esse Cristo já está identificado com aquela igreja, aquela outra igreja, mas não, eu conheci Jesus em tal lugar. Eu nasci para Cristo Jesus em tal igreja, em tal ministério. Só que nesta igreja, neste ministério, esse Cristo já está domesticado. Como disse antes, já foi arrancada as unhas ou os dentes. Ele já não é mais, não tem mais aquela, digamos assim, agressividade que ele tinha quando andou por aqui. Ele não tem mais essa agressividade. Tanto que hoje ele é aceitável plenamente. E as pessoas não precisam mais deixar absolutamente nada. Pelo contrário, ainda, quem tem quer mais e pode ter mais o quanto quiser, ainda atribui e diz que foi ele que deu. Eu tenho dito, e para mim é um fato comprovado, que uma das piores ofensas, uma das maiores blasfêmias, uma das maiores prostituição para Cristo Jesus é atribuir a ele a riqueza, as bênçãos materiais e etc. e outras coisas mais. Isso é uma grande... Tudo aquilo que ele mandou negar, mandou deixar, agora as pessoas estão dizendo com toda certeza que ele está dando e fazendo questão de dar, sabe? Este evangelho eu não reconheço, este Jesus também não reconheço, eu não conheço esse Jesus e nem quero conhecer, nem quero. E não recomendo para ninguém tampouco. Para ninguém eu recomendo este Jesus, de forma nenhuma. Bem, então veja que este Jesus, ele é extremamente exigente, extremamente humilde. Veja, ele é o Cristo, é o Deus das extremidades, podemos dizer, com toda certeza. Ele é dos extremos, sim, senhores. Veja, na extrema servidão, na extrema obediência, a extrema humildade, a extrema pobreza, a extrema doação e o extremo amor, do extremo sacrifício. Dá para entender? E dentro de todas essas extremidades, eu vou me ater um pouco mais na questão da obediência. Nessa questão que tem me intrigado há muito tempo, e eu mesmo dou testemunho que foi uma das últimas fronteiras que eu precisei vencer. Eu me entendia como convertido, como uma pessoa entregue ao Evangelho, a Cristo Jesus. Eu já havia feito muitos sacrifícios, eu havia progredido grandemente na vida espiritual,
Mas reconheço que essa da obediência foi uma das últimas coisas que eu precisei aprender. E digo, não foi nada fácil. Eu resisti por muitos anos e paguei um preço também muito alto. Com toda certeza, atrasei também o processo de conversão na minha vida grandemente. Eu não tenho dúvida disso. Porque realmente a obediência é algo nós estamos falando em extremidade, de profunda exigência e é algo de uma também extrema necessidade. Extrema necessidade. E nós temos isso em vários lugares nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, desde o princípio foi assim. Desde o princípio. Não foi diferente com Abraão. Não foi. O que nós temos descrito nos livros, no livro sagrado, Sagradas Letras, tratam disso. Tratam disso. Da obediência. Veja, o próprio Adão e Eva, então vamos remontar os tempos mais remotos. Veja que qual foi o que aconteceu com Eva? Desobediência. Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores que tem no jardim. Porém, essa que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal, nesta não toqueis. Porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Morrerão que forma? Morrerão espiritualmente. Morrerão espiritualmente. Mas aí, como diz lá, né, esta desobediência do ser levou esta pessoa a indagar, mas por que eu não posso comer? O que tem isso aí que eu não posso comer? Então observe que quando a pessoa ela quer desobedecer e tem essa vontade, ela vai dar um jeito. E ela vai obter respostas. Respostas. Para então ela satisfazer esse desejo, essa vontade. E teve. E aí disse assim, não, o dia que vocês comerem desse fruto, só o que vai acontecer vai ser o seguinte, os olhos de vocês vão se abrir, vocês se tornarão como deuses, igual a deuses, serão deuses também. Então veja que foi a desobediência de Eva. E até os dias de hoje, veja a grande dificuldade que há em todas as pessoas em obedecer. Analisem comigo, acompanhem o raciocínio, se não é este realmente o grande problema da humanidade. Desde o nascimento, como diz a expressão, desde o recém-nascido ao pré-falecido. Ao pré-falecido, a pessoa está no leito da morte e está desobedecendo. É incrível. Porque há dentro do nosso ser essa revolta contra a obediência. Contra a obediência. E essa obediência é a desgraça. É a desgraça da vida na terra. A desobediência. Com toda certeza. Veja que as crianças nascem e a natureza da criança é desobedecer. Todos os seres vivos, né, eles são desobedientes. Por mais que se treine, por mais que se insista, mas com muita facilidade, a desobediência ela arruma uma fresta, uma brecha e ela termina extravasando. É incrível, né? Então veja que os próprios, o governo, o que são os governos? São fruto da humanidade, desses seres desobedientes. Então, para que haja obediência, é preciso leis duras e severas. Então, nessas organizações humanas, nessas sociedades humanas, e vamos dizer assim, por exemplo, uma das organizações da sociedade seria o quartel. Ali, então, se exige obediência a toda prova. E aí, lá tem dois pés, digamos assim, né? 2 pontos de apoio, que é obediência e disciplina. Obediência e disciplina. Então ali se obedece, mas se obedece pela força da lei. Se não obedecer, há punições rigorosas, de cadeia e expulsão. Então, veja que ali as pessoas são submetidas
submetida a uma pressão muito forte. Tu quer ficar aqui dentro, essas são as condições. Disciplina, obediência e disciplina. Rigorosa, rigorosa. Quanto mais rigorosa for essa disciplina e mais cobrada a exigência também, certamente. Então, é por isso que se observa e se vê eles marchando em fila, fazendo toda essa apresentação com muita precisão. Uma porque, então, tem que levar a sério isso e outra porque também o treinamento é levado à exaustão. Muito treinamento, muito treinamento. Com certeza. Bem, mas ali o que ocorre, gente? A pessoa obedece, mas não obedece da forma que é para obedecer. Nem a lei de Deus é obedecida como deve ser obedecida. As pessoas obedecem contrariadas. Por isso que a lei para Deus não serve, nunca serviu, e está dito que pela lei ninguém será salvo. Ninguém. Porque não precisa amar para obedecer à lei. É só obedecer. Obedecer, como um robô. Mas a obediência que Deus quer e nos pede, quando Ele dá o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, essa obediência é fruto de algo, veja bem, é fruto do amor. Obedecer por amor é uma coisa e obedecer por medo é outra. É outra. Eu fui partidário dessa ideia de que obedecer por medo era até uma forma pedagógica. Por medo. Com criança, inclusive, eu tenho dito, e para mim isso, salvo outros métodos que eu não conheço, mas a criança precisa obedecer o pai e a mãe, e possivelmente até mesmo por medo. Porque essa história que eu já vi tantos absurdos, para fazer a criança obedecer que não obedece. Porque os pais que não usam de autoridade, a criança percebe logo que não há autoridade no pai nem na mãe, e ela toma conta do ambiente. Ela vira um rei que tem 2 súditos em casa obedecendo ela. Vira rei, porque ela faz um berreiro, uma gritaria que ninguém suporta, termina tendo que acolher e obedecer ela. Para parar com a lausa, para parar com o choro, para parar com aquele ambiente insuportável, com aquela gritaria, então se obedece. Faz o que ela quer, pronto. E assim ela vai tomando conta. Segundo os especialistas, isso é um passo para entrar nas drogas também. É um passo. Porque o que ocorre com a criança? Um pouco de psicologia agora. O que ocorre com a criança? A criança ela vai experimentando os seus pais para tomar conta. Todos! A desobediência. Eu não quero obedecer, eu quero ser obedecido. Todos querem ser obedecidos. E falando dos governos, os governos fazem lei para os outros obedecer. Mas eles não obedecem. Está vendo aí? As injustiças gritantes cavalgando livremente. Os primeiros a começar a fazer injustiça são eles. Primeiro, a desobedecer. Eles fazem leis para os outros. É sempre assim. Então observem que a criança ela também não quer obedecer. Ela detesta obedecer. Então ela vai usando da sua fraqueza, do seu poder de choro, de grito, enfim, para dominar os pais. E ela vai dominando. Ela vai vencendo uma hoje, outra amanhã, quando vê ela está de dona da casa. Ela manda e não pede. Ela manda e não pede. Porque, veja, como disse, como todos os seres têm pavor de obedecer. Pavor. Então, ela também tem. E ela tem algo ao lado dela. Que ela é pequena e que ela é fraca e que ela, então, ela pode apresentar muitas formas para dominar. Muitas formas. E ela vai descobrindo uma após a outra. E vai conseguindo isso. Infelizmente, aí nós temos a sociedade que temos. Ninguém obedece a ninguém. Nem por autoridade, nem por medo, e por amor piorou, porque amor então de uma vez. Porque veja, para a pessoa obedecer e essa obediência ter valor, ela só pode ser, dentro da lei de Deus. Olha bem o que eu estou dizendo, dentro da lei de Deus. Lei de Deus significa obediência. E obediência por amor, porque o primeiro mandamento é amor. E sem este primeiro, nenhum funciona. Nenhum vai funcionar. Porque observem, se a pessoa não ama, ela não obedece. Se ela não ama, não obedece, porque ela não conhece. Nunca vai conhecer, porque o Senhor Deus não vai se dar a conhecer uma pessoa que não lhe ama. Não vai.
e que não lhe conhece, e que não quer lhe conhecer. Porque o que está escrito? A nossa carne é contra o Espírito. Se é contra o Espírito, é contra tudo que vem do Espírito. É contra Deus, com toda certeza. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, ele diz assim, filhos da ira como nós éramos outrora. Todos nascem filhos da ira. Todos, sem exceção. Porque todos nascem rebeldes. E só aqueles, então, que, em dado momento da sua vida, são chamados. Por quê? Por que alguns são chamados e outros não? Eis a questão. Pode ter alguma explicação, pode ajudar no raciocínio de algumas pessoas? Pode. Tem, existe. Por que está escrito? Está escrito nos Provérbios, está escrito nos Salmos, que os olhos do Senhor Deus perpassam por toda a terra, vendo quem busca a Deus, vendo o coração dos homens, das mulheres, vendo, veja bem, os olhos de Deus, tudo veem, tudo, as nossas intenções, tudo. Diz lá que, no Salmo 139, que as trevas não são trevas para Ele, e que Ele nos conhece desde as profundezas onde fomos tecidos, desde as profundezas. Então ele chama essas pessoas com certeza que ele percebe que há uma possibilidade de haver ali obediência, de haver ali, então, o cultivo, o esforço para amar a Deus, para desenvolver esse dom que Ele colocou em nosso coração, que é dom da fé, que é o dom da vida, que é o dom do amor. Primeiramente o dom da vida, depois o dom da fé, o dom do amor, com certeza. Então veja, quando há esse sinal que o Senhor Deus percebe, Ele então diz lá que Ele chamou Jesus Cristo, Senhor nosso, disse, ninguém pode vir a mim se não for atraído pelo Pai. Ninguém. Mas aqueles que foram atraídos pelo Pai e vêm a mim, Ele diz, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum. Mas também há aqueles que Ele disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu tenho dito e acredito também que os escolhidos são aquelas pessoas, então, que desenvolvem esses dons, que trabalham nisso, que se esforçam para vencer a sua rebeldia, vencer essa desobediência e passar, então, a obedecer. Veja que ele chega a colocar que nós temos que nos tornar como crianças. Não, pastor, para aí, tem uma contradição agora. Primeiro falou que as crianças são rebeldes, agora tem que se tornar criança? Então veja que parece que, sem dúvida, há sim uma contradição nas Escrituras, mas não há, de forma nenhuma. Veja, imaginemos logo uma criança, então, obediente. Aí você me mostra uma. Me mostra uma. Bem, veja, a obediência da criança, ela vai sendo modelada pelos adultos ou vai sendo pervertida pelos adultos. Porque ela está na fase de aprender. Entenderam? Porque normalmente o que ele nos diz e que nos ensina? Que a criança, ele diz para nós ter um coração de criança. Por quê? Porque via de regra a criança não guarda rancor. Não guarda rancor. Ela esquece logo. E também é um ser humilde. Também via de regra. Nem todas, sempre há exceções. Mas são humildes. Por quê? Pela dada a condição dela, ela percebe, ela tem que se sujeitar. Ela se torna humilde. E se torna, muitas vezes, até mesmo dócil. E também obediente. Se ensinada com autoridade, ela se torna obediente. E se amada com autoridade, agora bem... amada com autoridade. Essa palavra é nova para mim. Quando amada com autoridade. O que é uma pessoa ser amada com autoridade? Eu tenho usado outra expressão que talvez não seja muito boa. É melhor essa aqui, amar com autoridade. Eu tenho dito, a criança precisa de carinho, precisa de atenção, mas precisa também de pulso firme. Pulso firme, com certeza. Amar com autoridade é não ter medo de cobrar, de exigir e de colocar o fardo nos ombros dela também, a responsabilidade. Claro, sempre considerando o fator idade, o fator criança, o fator aprendizagem, tempo de aprender.
entendeu? Então, por isso os pais, digamos, os pais com certeza são os responsáveis, isso aí não tem novidade disso. Mas os pais, veja, eles têm que gerar essa criança na carne e gerar também essa criança na obediência, gerar no espírito, gerar nela os, como diz o apóstolo Paulo, buscai com zelo os melhores dons. Então, esses pais que amam seus filhos têm que desenvolver nela essa potencialidade que a criança traz, desenvolver nela essa capacidade. Mas por isso, veja, os pais terão que cobrar primeiramente deles. Para me cobrar amor da criança, compreensão e obediência, eu tenho que primeiramente cobrar de mim, com toda certeza. Porque há um ditado que diz, né? Aquele que pratica o que ensina torna obediente o ouvinte. É. Então é verdade. Então não podemos ser hipócritas de dizer faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então é preciso que a criança perceba em seus pais que há sim este amor com autoridade, com toda certeza. Bem, por quê? Porque o pai e a mãe, então, eles têm temor de Deus. E eles obedecem a Deus não jamais por esse medo de Deus. Temor e medo, há diferença entre essas duas coisas. Temor é uma coisa e medo é outra. A Bíblia, pelo menos os tradutores, procuraram sempre colocar temor de Deus e não medo de Deus. O temor entende-se, acima de tudo, respeito. Acima de tudo, amor. Acima de tudo, consideração. Alta estima. Alta consideração. Isso seria o temor. E o medo não. O medo é medo mesmo de ser de sofrer as represálias, consequência do abuso ou de ter faltado com a obediência. Aí, como no quartel, né? Lá é por medo mesmo. Tem que obedecer por medo. Ou tu obedece ou tu obedece. Ou tu vai ser espancado, expulso e assim por diante. Vai ser pressionado a obedecer. Então é por medo. Mas este temor, por temor, é por, então, respeito, por consideração e por ver que realmente é uma boa coisa obedecer. Vai ter um retorno aprazível, com toda certeza. Amém? Então veja que a desobediência, ela existe em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as pessoas. E ela precisa ser superada, vencida, dominada radicalmente. E eliminada radicalmente. Aliás, eu diria até mesmo duas coisas. Tantas coisas, mas eu diria duas coisas que permanecem no coração de muito crente. Crente é uma palavra muito feia e genérica. Vamos usar outras palavras, do cristão. Do cristão assumido. Olha bem, mudou agora. Veja, duas coisas permanecem no coração do cristão que se diz praticante, que se diz muito fervoroso. Permanece duas coisas e olha que às vezes nem sei se sai. Que é a desobediência e a mentira. A mentira é outra coisa difícil de sair dos corações dos cristãos assumidos. Muito difícil. Ela está impregnada, é uma praga, ela tem uma raiz muito profunda, terrível. A mentira e a desobediência. Ela se camufla, ela se esconde, ela dá um jeito de ficar. E na hora certa ela aparece e se manifesta. É incrível. A pessoa, para ela estar morta para a mentira e morta para a desobediência, é uma longa caminhada. É uma longa caminhada que exige esforço e perseverança. Muito grande. Muito grande. E são decisivas para o crescimento espiritual. Decisivas. A pessoa, olha, ela fica muito querida, ela fica muito amável, ela fica com muitas qualidades, ela desenvolve muitos dons. E permanece as duas pragas. Essas duas pragas permanecem no coração dela. Que nem se, veja, se manifestam de tempos em tempos. Dão sinal que estão vivas ali dentro. É como certas bactérias, certos vírus ficam incubados. Ficam ali, contidos dentro do organismo de alguns órgãos. Eles estão ali retidos ali dentro. Esperando a oportunidade para se manifestar. Terrível, gente. Coisa muito triste.
com toda certeza. E a pessoa muitas vezes não sabe por quê, que ela não sente mais alegria, não sente mais amor, não sente mais vontade. Ela tem que fazer tudo por esforço. Continua se esforçando a vida inteira para poder ler a Bíblia, para entender, para ir no culto, para ir na reunião. Ela tem uma dificuldade e ela se alegra mesmo com as coisas do mundo. Ela precisa, por isso eu tenho criticado grandemente essa história de férias, de férias para o pregador, de lazer, de tanta coisa. Eu confesso, eu gosto dessas coisas, gosto de lugar bonito, de passear, de sair, mas misericórdia, não vou contar isso por grandeza, me achar. Não, não estou me achando, só estou dizendo que misericórdia, mas não preciso disso. Eu vou, acho bonito, me encanto com todas as coisas, acho lindíssimo, esse mundo é muito lindo, mas não tenho nenhum fascínio por ele. Graças a Deus, não tenho. Acho tudo lindo, maravilhoso, mas lindo mesmo. Até a terra é linda. Mexer na terra também é uma coisa muito linda. As flores são tudo coisa muito... Tudo é lindo que Deus fez. Imagina, toda a criação de Deus é lindíssima. Mas, veja, não que eu tenha necessidade de sair procurando essas coisas para desopilar, para relaxar, porque estou exausto, cansado desse mundo, não aguento mais. Não. Entenderam? Então veja que... Por quê? Porque, na verdade, o que está escrito? Desde o Antigo Testamento. É o Espírito do Senhor que nos renova, é o Espírito do Senhor que nos faz renascer, recomeçar, reviver a cada dia. Como está, foi usado isso muitas vezes, né? Colocado de muitas formas, este fato, esta realidade. Amém? Então, retomando essa questão da desobediência, ela está, então, impregnada em todos os seres, está sim, e as raízes são profundas, e é preciso que ela seja arrancada definitivamente. É preciso ser arrancada. E nós temos que aprender a obedecer. Uma vez eu vi no Face, uma menininha, acredito que de 1 ano e meio, 2 anos, por ali, onde ela puxava um cavalo e o cavalo seguia ela. Um cavalo encilhado. E aquela menininha pegou na rédea e foi levando aquele cavalo. E ainda atrás dela. E aquela cena me marcou. Digo, é assim que nós temos que ser. O cristão tem que ser este. Ele tem que seguir dessa forma. Como um cavalo manso. Que não tem lado para montar. Não tem lado. Qualquer uma criança leva ele aonde quer. O cristão convertido, verdadeiramente entregue, rendido a Deus, é isto. Com toda certeza. Isso chama-se também, na linguagem de Cristo Jesus, a mansidão da pomba. E aí vem os dois lados da mesma moeda e a astúcia da serpente. O que ocorre? O que quer dizer isso, gente? Veja, eu tenho que saber que eu devo ser conduzido por uma criança. E veja, não posso me deixar conduzir por certos tipos de homem. Adulto. Não posso obedecer. Não posso. É a chamada obediência cega. Não posso. Então veja, eu devo me deixar conduzir por uma criança. Mas eu tenho que resistir a homens. A homens poderosos. Veja, uma criança me conduz. Mas eu não sigo o lobo. E eu não sigo esses mercenários, eu não posso me deixar conduzir por essas víboras, cobras e escorpiões. Não. Então isto é astúcia. Isto é astúcia. Isto é dado pelo chamado espírito do discernimento de espírito. Então veja, aquela pessoa que é tomada pelo Espírito de Deus, porque aprendeu a obedecer a Deus, que aprendeu então a ter a mansidão da pomba e a astúcia da serpente, ela não é mais conduzida por a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar e pelo dragão, né? E se o falso profeta. Não. Porque então veja, essa pessoa, ela é aqueles também que faz parte daqueles que ele disse, se possível fosse, os eleitos seriam enganados. Os escolhidos.
mas não são, porque eles têm discernimento. Eles têm o discernimento. Aham. E de obedeceram a criança. Quando é mandada, enviada por Deus, há percepção, há entendimento. E quando é enviado pelo maligno, que pode falar, que aliás pode parecer o cordeiro, como está escrito em Apocalipse, mas a fala não é. Por isso ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ele reconhece a minha voz e reconhece a voz do lobo e não segue o lobo. E não segue. Consegue entender isso? Então veja, a pessoa que aprendeu a obedecer, essa pessoa está apta, ela está qualificada e tem então esse dispositivo, digamos assim, para identificar o que vem de Deus e o que vem das trevas. Pode ser parecido, mas não é. Ele é inconfundível. Não vai ser confundido, não vai. Então veja a importância de obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer ao Evangelho, com toda certeza. Então veja, nós somos treinados na desobediência, na rebeldia. Nascemos e vamos aprendendo, adquirindo astúcia, adquirindo toda uma gama de artimanha para nós, então, driblar a obediência. E também exercendo de forma astúcia, com toda astúcia, com muita astúcia, a fazer os outros nos obedecer. Usando também de dispositivo, de vários subterfúgios, digamos assim, para fazer os outros nos obedecer, colocar as outras pessoas a nosso serviço. É terrível, gente. Terrível. Então nós podemos ver em todo os escritos sagrados, os muitos testemunhas, as muitas formas de desobediência e as formas também de obediência. Com toda certeza. Então é algo que nós precisamos prestar muita atenção de como eu estou vivendo, como eu estou praticando a minha fé. O conhecimento que o Senhor Deus já permitiu que eu recebesse dele. Com toda certeza. Veja que o apóstolo Paulo chega a dizer assim: maridos, amai vossas esposas. Esposas, obedecei vossos maridos. Aí muitas vezes o que ocorre? Um aponta o dedo para o outro. Tu tem que me amar. E o outro, e tu tem que me obedecer. Aí um fica esperando. Quando tu me amar, eu te obedeço. Quando me obedecer, eu te amo. Sabe quando vai acontecer? Nunca. Fica os dois em rebeldia, caminhando paralelamente. Nunca serão uma só carne. Muito menos um só espírito, com toda certeza. Ah, tá, mas tudo bem. Eu te prometo. Bom, o casamento já acontece sob promessa, né? Já vem ali, né? Já vem um juramento diante dos padrinhos, diante da autoridade religiosa que está ali. Então, a princípio, é para estar ali como presença, né, de Deus, né? Seria o testemunho que está aí em nome de Deus, para dizer: não, você jurou diante de Deus e eu dou testemunho que eu estava lá em nome dele, e tu falou que ia amar e ia respeitar todos os dias da tua vida, Pois é, mas é que faltou aquela palavra, obedecer. Eu não jurei obediência. Então, mas jurou amor. Aí, como diz o artista aquele, quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo, misericórdia. Então, o que ocorre? Se eu quiser me responsabilizar por essas palavras e todas as outras que saírem da minha boca, eu preciso, primeiramente, estabelecer uma aliança profunda e eterna, nem perpétua, porque perpétua é enquanto se vive, profunda e eterna com Deus. Aí sim, aí eu tenho condições de sustentar a palavra que eu lançar e não cair nos meus pés e pisotear por cima. É o que a grande maioria faz, porque falta essa aliança, essa palavra lançada para com o Senhor Deus, com toda certeza. Senhor, eu vou te amar. Eu vou te amar todos os dias da minha vida, eu vou te obedecer com toda certeza. E é isso o desejo do meu coração. Isto, né? Todos os outros juramentos, todas as outras palavras derivam daí, desta fonte. Esta fonte tem que estar jorrando para a vida eterna, como ele disse. Se nós não estivermos ligados nele, ele já disse, né? O ramo que não está ligado a mim, a videira verdadeira, não vai dar fruto, não vai dar nada. Será cortado e lançado fora e vai secar e ser lançado no fogo.
nas trevas exteriores. Misericórdia. Então observem que nós precisamos estabelecer urgentemente essa aliança. Mas eu já estabeleci. Quando alguém pensa que já estabeleceu e está vivendo desse jeito, aí tchau. Essa pessoa tem pouquíssimas, para não dizer nenhuma chance de ter esse grande encontro com Deus e de acontecer esta conversão, então diríamos até mesmo extraordinária, de obedecer a Deus e de ser livre da desobediência e da mentira e amar a Deus com todas as suas forças, de todo o entendimento, todo o seu coração, com toda a sua vida. Não vai ficar só, quando muito, no querer. Às vezes nem isso. É preciso que haja essa busca, essa entrega de todo o coração. E eu creio que isso só é possível a pessoa lendo o Evangelho com humildade. Ela voltando para o Evangelho. O triste é, repito, que as pessoas terminam caindo na vala comum. Por quê? Porque elas vão ler e já começam a lembrar. Aquela passagem o pastor já pregou, já disse que é assim, assim. Aquela outra passagem também eu já ouvi os padres falar 1000 vezes. Aquela outra já ouvi outro pregador falar 2000 vezes. Então a pessoa já está com tudo formado na cabeça. É muito difícil ela sair desse quadrado, como se diz. Ela já está dentro desta cela. Já está tudo, dominado, infelizmente. Infelizmente não há mais espaço para o Espírito Santo agir. Já está tudo sob controle. É muito triste isso, com certeza. Então é preciso que a pessoa queira muito, e ela esteja inconformada, e ela não aceite a mesmice que ela está vivendo. É preciso que aconteça um rebuliço, é preciso que aconteça algo extraordinário, para que ela então descubra o caminho, a verdade e a vida. E que essas palavras venham ter o peso e o significado mesmo que teve quando saiu da boca de Cristo Jesus. O Evangelho é isto. Ele continua sendo o mesmo, com a mesma autoridade, porque Cristo é o mesmo e o Espírito dele está aí. Mas infelizmente, as igrejas apareceram e dizem, não é aqui na minha igreja, não é aqui no meu ministério, não é desse jeito. Aí pronto, tirou a autoridade do Espírito. Os homens se tornaram deuses e então se transformaram o verdadeiro Deus num Deus semelhante a outros deuses. Por isso é muito comum vocês verem as pessoas até mesmo compartilharem o Buda, o Chico Xavier, o Gandhi e outros, o Papa e não sei mais quem, tudo, cada um dizendo, não, todos esses aqui, todas as crenças, todas as religiões, todas são boas. Tudo falando, tudo para o mundo ser melhor. Eu tenho dito seguidamente, tenho repetido e me tornado repetitivo, justamente falando sobre isso, que é deprimente ver essas crenças e essas pessoas entenderem que Jesus veio para fazer o mundo ficar melhor. É um absurdo, gente. É degradante. É aviltante essa palavra, essa colocação. É de uma baixaria sem precedente. Jesus não veio para melhorar o mundo. Ele veio para transformar os corações. Fazer dos homens deuses. Deuses. Verdadeiramente. Irmãos dele. Muito amados. Mas não é assim, tá? Ele fez nós. Morreu por nós. Essa palavra, como já disse, não tem significado nenhum mais. Nenhum. Caiu no vazio completo e total. Veja, ele morreu por aqueles que também morreram por ele. Quem não morrer por ele, para esse mundo, morreu para suas vontades, para sua desobediência, para as mentiras, ele não morreu para essa pessoa, não. Pelo contrário, ele é um juiz severo, ele disse. Severo, sem piedade, ele virá como um ladrão, sem misericórdia, com toda certeza. Mas aqueles, então, que aprenderam a obedecer prazerosamente a Deus, porque foram no Evangelho, que o Evangelho é autoridade máxima, o Evangelho é poder de Deus. Lendo esse Evangelho, sob a direção do Espírito, com humildade e com desprendimento total e disposto, ao final dessa leitura, o que o Senhor me pedir, eu estou pronto, estou disponível, vou ler para isso,
para me entregar, para me render de todo o coração, com toda certeza. Eu vejo que muitas mocinhas e mocinhos, eles começam a namorar e vão se apaixonando e chega um momento que eles estão dispostos a entregar todo o seu coração, a morrer por aquela pessoa, ou matar. Isso é paixão. E o amor que nós temos que ter por Cristo Jesus é algo semelhante, mas diria assim, na intensidade. Só que essa paixão nós sabemos o que ela é. Ela é um ódio dissimulado que não raro se transforma em morte mesmo, né? Mata ou morre, você mata e causa grandes estragos. Grandes estragos. Mas esta não. Esta por Cristo Jesus não. Esta realmente é a verdadeira vida que ele disse, aqueles que perderem a sua vida nesse mundo, esses se encontrarão. Então, um amor muito grande, mas também raríssimo, raríssimo. Pouquíssimas pessoas o conhecerão. E eu desejaria ardentemente que os que estão me ouvindo hoje tivessem essa vontade de conhecer esse amor. Que tivessem essa vontade. Que dissessem, bom, eu vou colocar para o Senhor Deus aqui, que seja a última coisa que eu consiga nessa vida, mas eu vou começar a lutar hoje para encontrar este amor, para viver este amor. Porque esse das paixões aí, pouquíssimos que não viveram. Isso não tem idade também, né? Isso não, mas normalmente acontece nos primeiros anos da adolescência e da juventude. Depois continua, né? Só que depois a pessoa tem mais jogo de cintura e não se afoga tão facilmente em qualquer lago, né? Mas no início se afoga num copo d'água. Ah, se afoga. Mata, morre, faz qualquer escândalo, né? Misericórdia. Mas depois a pessoa ela fica mais matreira, né? Ela suporta as mesmas paixões, porém já com mais equilíbrio, né? Misericórdia. Mas aqueles que encontram então o Evangelho, o amor dele, o Espírito dele, estão também livres dessas paixões, com toda certeza. De alguns laçaços poderão tomar, alguns taquaraços, mas não será por muito tempo e nem também irá permanecer ao ponto de fazer grandes estragos. Não. Amém, gente? Glória a Deus. Eu sei que tem muito para falar sobre obediência. Eu dei apenas algumas pinceladas, espero ter ajudado e que vocês agora cada um continue aprofundando e examinando as suas vidas sob a luz do Espírito do Senhor, em que eu posso melhorar e melhorar não para ficar melhor, mas para me transformar de um lobo, de uma ovelha, me transformar num cordeiro obediente, amável e dócil, de eu conhecer este amor e viver este amor com toda a intensidade que ele exige e que se oferece gratuitamente. E bem-aventurado aqueles e aquelas, então, que têm esse desejo no coração, porque certamente isso vai se realizar. Vai. Porque, como está escrito, o apóstolo Paulo escreve, né, que o querer e o realizar vem de Deus. Então, tome posse dessas palavras e se lance, como diziam os antigos, ponha o peito na água e vamos nadar para atravessar esse oceano e nos encontrar com Cristo Jesus, como já foi dito, ele está lá de braços abertos nos esperando. Amém? E não serão os mais fortes, mas serão os humildes, os simples, aqueles que o tempo todo vão pedir pela sua ajuda com muita humildade, com toda certeza. Amém, gente? Glória a Deus. Fiquemos com esse raciocínio e o que ainda faltou nós vamos retomar num outro momento, com toda certeza. O Senhor Deus vai nos proporcionar, nos permitir tempo hábil para chegarmos a todo o entendimento. Tudo isso para a grande glória dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. A ele o domínio, o poder, a honra e a majestade para sempre. Senhor Deus abençoa, guarda e protege estas pessoas, mas que essa palavra que então foi lançada tenha caído na boa terra, Senhor, e que o maligno não tenha acesso para tirar do coração dessa pessoa e também não tenha acesso para enganar essa pessoa, que então permaneça essa palavra, Senhor Deus, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Como nós já dissemos, tudo isso para a sua grande glória. O Senhor merece todo o amor, todo o respeito, toda a obediência e toda a verdade que é o Senhor. Amém? Grande abraço e até domingo, às 9 da manhã, assim nos permitindo o Senhor Deus. Até lá.